Voltamos ao programa Memória Viva, hoje entrevistando a escritora Maria Risolete Fernandes. Bom, Risolete, aí vamos retomando lá a sua chegada a Natal. Foi para o Ateneu, né? Cheguei aqui já matriculada no Ateneu, fui fazer o Ateneu, fui fazer o clássico, porque na época era científico e clássico, né? E eu, claro, fui para o clássico, porque eu queria seguir as ciências humanas, né? E fiz os 3 anos lá no Ateneu, e ao final desse período eu fiz vestibular para Sociologia, né? Na época era o quê? 74, 71, 71, 73. 74 eu comecei Sociologia, na Fundação José Augusto, que eram os cursos que tinha lá, era Sociologia, Jornalismo e antes era Filosofia. E antes Filosofia. Então eu ainda fiz 2 anos de curso na Fundação José Augusto e em 76 o curso foi encampado aqui pela universidade. Aí a gente veio, foi absolvido, a gente veio para cá. Nós fomos a primeira turma a concluir aqui, que veio lá da Fundação José Augusto. No curso lá, à noite, eu comecei a entrar em contato com o pessoal das esquerdas. Quem era da minha turma, recém-saído das prisões da ditadura? Juliano Siqueira. Né? Juliano foi a primeira pessoa assim, que eu conheci e ficamos amigos. E aí fui conhecendo outro pessoal. Já aqui, eu não lembro de se conheci Manu nessa época. Ele já tinha concluído, né, Manu? Já havia concluído. Aí eu venho para aqui, para a universidade, e um dos meus professores, que era Tarcísio Costa, né, ele era da Associação dos Sociólogos. E eu passo a frequentar a Associação dos Sociólogos. Eu sempre muito querendo participar de tudo, das coisas, né, que iam surgindo. Assim, eu sempre tinha muita avidez de participar. E aí eu conheci Manu, e aí foi ampliando o leque, né? Isso, eu terminei o curso... Nessa época também conheceu o professor? Não, Gilca é um pouco depois. Né? Porque Gilca é mais nova, né? Não é da mesma geração de Manu. Mas somos da mesma geração. Da mesma geração de lutas, né? Bom, eu tenho 57 anos, Risolete. Tenho 57, tá chegando, né? Pois não sou tão... Tá pouco. E na Associação dos Sociólogos, a gente já tinha... A associação tinha uma atuação muito interessante já de esquerda contra a ditadura, né? E eu já fui participando e querendo participar, e aí a essa altura eu já participava também do Cine Clube Tirol, que era outro reduto de esquerda, que a gente se reunia para discutir, em princípio para discutir cinema, mas aí discutia a situação toda, né? Período. Eu estava na faculdade, né? E o grupo, eu conheci inclusive o Manu. E também Rizó por conta de Lincoln Moraes, que era da CEPA também. Que era da CEPA. Então, eu, na verdade, era estudante, né, comecei a conhecer o pessoal como estudante a partir dessa militância, né, porque era um momento em que tanto as associações de profissionais liberais, sindicais, elas vinham discutindo o Brasil. Então, eu conheço Manu, conheço Rizó, como estudante universitária. Eu com 21, 22 anos de idade. E eu já tinha concluído em 77. Mas então, a gente chega ao final da década de 70, num crescendo de envolvimento de lutas sociais, né? Era ou pela Associação do Sociólogo, ou pelo Cine Clube Tirol, ou enfim... e aí se cria, em 79 aqui, o Comitê Norte-Rio-Grandense pela Anistia, do qual eu vou ser secretária, né? Então já está tudo amalgamado aí. Aqui, no final da década de 70, foi criado, até aqui no âmbito da universidade, um grupo feminista chamado Centro da Mulher Natalense, que foi organizado por Rossana Sudário, que hoje é promotora, né? Mas naquele centro, Gilca, não fazia parte só mulheres, não. Os estudantes também. Ela era estudante, né, de Direito. E então o centro envolvia
homens e mulheres interessados na discussão dessa diferenciação, né? Depois é que ficou mais um grupo só de mulheres. Né? E aí, como no começo, eu não sei se Manu quer lembrar alguma coisa aí da década da gente da associação. A associação fazia aquelas grandes semanas, né, Manu? Semana de estudos sociais. Sim, né? sim. Trazia gente de fora, né? do Recife. Como a comunicação tinha lá na faculdade, estudo. O checkmate. O checkmate, a semana de comunicação. Concomitantemente com aquilo ali, existia na nossa semana de estudos sociais, Sociologia. que eram muito movimentadas. Sim. Eram os dois espaços de discussão que existiam em Natal. Sim. Era exatamente o checkmate na Faculdade de Jornalismo e semana de estudos sociais da Faculdade de Sociologia. E como era? Sociologia e política, né? Tinha um público grande. A gente teve de fazer eventos na escola de música, aquela ali atrás do Palácio dos Esportes, Manu. Teve uma semana da Associação Social que foi ali. Era gente saindo pelos tubos, mas porque até recentemente estava proibido reuniões, né? Então aquilo era uma novidade afrontosa que a gente queria. E era aquela coisa emergindo, né? Da revolta, da falta de espaço, de liberdade. Então, existia tudo isso aí. Eu me lembro que eu estava recém-formado na Universidade de Brasília, toda ela reprimida, né, na época, e de repente eu chego aqui com checkmate, eu levei um susto. Eu falei, vocês são loucos, num momento desses, fazer um programa firmoso, ele foi um ponto importantíssimo na história. E a Faculdade de Jornalismo, para mim, me chamou a atenção isso. Tanto que o ano passado, o Geraldo, Tarcísio e eu, nós lançamos pela universidade 50 anos da primeira turma da Faculdade de Jornalismo, um livro, né? Contando toda a história. Que eu acho importante isso, né? Resgatar a história. Com certeza. E aí eu acho que o valor que tem esse livro aqui, ó, né, de Rizó. E aí eu queria dar esse testemunho nesse depoimento, porque Deixa eu só fazer um preâmbulo, que eu sei o que você vai pegar e é importante. Aí a gente está no final da década de 79, aí em 79 tem, no final do ano de 79, aí tem a anistia. Final da década de 70, né? Final da década de 70, teve a anistia, né? Aí a gente entra, 80, 81, os movimentos aqui muito mobilizados, né? E aí eu fazia parte então da Comissão Regional Provisória do PMDB, que estava deixando de ser MDB. Isso, né? passou para PMDB. E eu e Manu, nós fazíamos um grupo considerado à esquerda lá dentro, né? Era um grupo bem maior. E eram os autênticos do PMDB. Era a tendência popular. A tendência popular do PMDB, que era o que tinha de mais arraigado, né? E aí a gente... Essa tendência popular do PMDB, tinha pessoas como Chico Pinto da Bahia, Tarcísio Delgado de Minas Gerais. Pedro Simon. Pedro Simão não. Alencar Furtado, do Paraná. João Gilberto, do Rio Grande do Sul. Sim. Entendeu? Iranildo Pereira, aqui do Ceará. E aqui do Rio Grande do Norte? Que Rio Grande do Norte não tinha. Porque aqui a família Alves era quem tomava conta e os Duarte. maias ajudavam a tomar. Né? Manu era dessa coisa... Você que liderava essa corrente aqui. Aqui no estado era. Sim. Agora, a nossa posição... Zé Daniel Diniz. Zé Daniel Diniz não era da tendência popular. Ele veio depois, se incorporou... Porque eu me lembrei, porque ele é do grupo que redigiu o manifesto... Não, aquele manifesto fui eu quem redigiu. Que foi o manifesto do MDB, então, do PMDB, então, nascente, foi o grupo que foi formado por a gente para redigir. Aí Manu está me dizendo, ele redigiu, aí tinha Zé Daniel Diniz e tal, tinha outras propostas lá, mas a da gente era mais à esquerda. E foi aprovada, né, Manu? O presidente já era Ulisses? Não, nessa época? Já. Doutor Ulisses. Era Ulisses Guimarães. Agora, essa questão do manifesto, das tendências, ali foi muito no momento em que Aloysio saiu do PMDB para se compor com Tancredo numa alternativa política. Né? Ah, sim. Aquela alternativa do PP. Sim, PP. Né? Então, nós aqui resistimos e continuamos no MDB. Foi. Deram MDB. E logo que mudaram para PMDB, nós continuamos. E foi quando frustrou-se a ideia do PP,
Isso. Não viabilizou-se, então eles voltaram. Voltaram para o PMDB, né? Certo? Eu me lembro ainda do né? episódio dessa questão do manifesto, né? Tinha 2 ou 3 propostas, né? Era. A proposta nossa foi que foi Que validada. a validada. Mas tem um lance nesse período em que Lauro Melo, que era presidente da Câmara de Vereadoria do PMDB, estava sendo ameaçado de ser expulso, porque tinha se composto com pessoas para poder eleger-se presidente da coisa. Então chegou Zé Martins, infelizmente está E a partir tá no outro plano, plano. Ele propondo a expulsão de Lauro Melo. E nós nos revoltamos com isso. Não, se for para expulsar, vamos expulsar Aloysio Alves, que foi quem primeiro traiu o partido, foi ele. Aí eles simplesmente recuaram e não foram mais à frente, entendeu? E quem era presidente do partido na época era Ticiano. Também já falecido. Já falecido. Então, é uma coisa que, para mim, eu guardo até hoje, porque foi uma ação de certa ousadia para a gente que a Luiz querendo esmagava a gente lá dentro. Não, Manu, mas teve outro episódio que talvez você até se lembre mais do que eu. Teve um momento que o alto escalão do PMDB exigiu vagas na comissão executiva, da qual eu participava, e tinha um menino lá de Mãe Luísa também, era uma representação popular. E ele exigiu vaga para entrar o grupo de Carlos Alberto. Se lembra disso? Lembro. Que foi quando um episódio que motivou a nossa saída em bloco. Porque Carlos foi do PMDB Foi, também. foi. vereador. Não foi do PMDB, ele foi... Ele esteve lá. Seguidor de Aloysio Alves. É. Aí, quando viu que tinha asas para voar, desligou-se de Aloysio e... E seguiu Eu sozinho. me lembro do programa dele na Cabugi, que era Carlos Alberto Comunicação. Bom, então, a gente Sim, começa em vamos botar 81, Isolete. tem esses episódios, mas eu citei o PMDB para dizer que no PMDB havia o departamento feminino, que era uma inovação. Sim. E eu vou militar no departamento feminino. E como representante do departamento feminino, a gente começa uma articulação com mulheres de várias entidades. Maria Lúcia Garcia também foi mais na aluna. frente, E é quando eu conheço o Gilca, porque a gente estava aí nessas movimentações quando é anunciado uma semana de debate sobre a mulher, a Mulher em Debate, promovido por professoras daqui, à frente a professora Ângela Tigel, que na época, quer dizer, foi bem no período do surgimento da Durne como associação. E você vai ver a Durne muito presente, né, as mulheres docentes representadas. Não, aí tinha toda uma força. Mulheres, aí a gente fez, foi uma semana inteira de debates. Era coordenado pelo Imagine, que era um grupo do qual fazia parte Vera, aquela... Vera Amaral, né? Não, Vera Rocha, aquela... Que é psiquiatra, que está aposentada. Não era Vera Amaral, era Vera Rocha, era Leda, era Zé Avelino. Zé Avelino. Eles tinham essa entidade chamada Imagine, que foi quem produziu essa semana de debate. E foi uma semana muito boa lá no Salão de Grandes Atos da Fundação Zé Augusto. Foi o primeiro grande evento sobre as mulheres dessa época, que chama agora de terceira onda do movimento feminista. Foi essa semana. A professora Renira participava, Vera participava Renira Lucena, que foi minha professora. Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, que é desembargadora. Era esse povo, Raimundinha de Will, era palestrante na área de saúde. Esposa do professor Willi. Eu acho que você até deve ter feito parte da mesa dela, porque ela era ligada a essas questões de ciência, de centro de saúde, social, de saúde. Enfim, aí daquela semana que nós, essas jovens entusiastas do movimento, participamos em cheio e tal, e saímos de lá cheia de energia para fazer o primeiro encontro da mulher natalense, que aconteceu no final de 81. Essa semana foi em 81. Foi em agosto, aí tem cópia do panfletinho chamando. A gente vai ver isso no próximo bloco. E nós, dois meses depois, em dezembro
de 81, nós fizemos o primeiro encontro da mulher natalense, mobilizando mulheres em todos os bairros. De Natal? Em todos os bairros de Natal. Era um encontro de mulheres de Natal. E um encontro que contou com mais de 800 mulheres, às quais nós oferecemos transporte, refeição, uma feijoada que tem sua participação, transporte, feijoada e creches para as mulheres dos bairros poderem trazer os filhos, e os maridos das companheiras ficavam tomando conta das creches, tomando conta dos meninos para as mulheres irem para o debate. Passamos o dia reunidos, né? E ao final do qual a gente tirava encaminhamentos em todas as áreas debatidas, que sempre era mulher, educação, mulher e sociedade, né? Mulher e participação, mulher e saúde, né? Mulher e participação política, isso aí tinha que ter. Foi do Colégio das Neves, né? Aquele primeiro foi. O primeiro abrangia foi. todas as áreas. Depois é que teve o que foi no Marista. Não, né? aí teve o segundo, no ano seguinte, né? Em 82, antes do qual houve o racha das meninas do movimento ligado ao MR8, né? E a partir do primeiro encontro, em dezembro de 81, nós também começamos a comemorar o Dia Internacional da Mulher, e tínhamos uma proposta diferente para o Dia das Mães, a comemoração do Dia das Mães, que a gente começou a botar em prática, está tudo aí nesse livro. Bom, né? Agora nós estamos encerrando, Rizonete, o segundo bloco, e voltaremos dentro de alguns instantes.